paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos, amada família, heróis da fé. Que bênção estarmos juntos mais uma tarde abençoada de quarta-feira, dia 17 de janeiro de 2022. Podemos levantar os nossos olhos e ver os campos brancos para a ceifa, prontos para serem colhidos e faltando trabalhadores? Meu Senhor, eu viajava para o interior do Rio Grande do Sul alguns meses atrás e eu podia ver aqueles campos brancos, aqueles campos de trigo assim loirinhos, prontos para serem colhidos. E me lembrava dessa passagem, quando Jesus disse: levantai-vos os vossos olhos. E se Jesus manda que nós levantamos os nossos olhos, é porque nós estamos com os nossos olhos, quem sabe, os olhos fechados, quem sabe a cabeça cabisbaixa, sem poder olhar para frente, sem podermos levantarmos. É o chefe, pastor Silvio, aqui nos ligando, bem na hora do programa, mas glória a Deus. Glória a Deus. Eu não entendi. Para o senhor Matainê? Ah, tá sem microfone. Todos os microfones estão aqui. Eu só vou mandar um alerta aqui para o pastor, que eu estou no programa. Nós estamos aí, missionários, indo para o campo, preparando-se desde ontem. Uma correria abençoada na Heróis da Fé. Missionários indos. Deixa eu responder aqui já, pastor Silvio, ok, depois falamos. Ontem, então, pastor Sandro, às 5 para as 10, embarcou rumo à África. E ele encontrou-se com o pastor Remi lá em São Paulo. Lá em São Paulo se encontraram, mas nós vimos já o inimigo se movendo. Que coisa terrível. Oramos pela viagem dos nossos missionários, depois nós vamos estar detalhando aqui. Estamos aguardando os nossos missionários que estarão indo também amanhã para Tefé. Pastor Ari Viana e a sua esposa já devem estar chegando aí. Vamos estar conversando um pouquinho. Então vá compartilhando essa programação, vá divulgando e será bênção de Deus. Aqui já conosco, deixa eu ver quem está conosco aqui. Alguns irmãos... A irmã Dayana Xavier, a Michele Ock, a irmã Cátia Brito, a irmã Odete Benacu, a Ivani Rotirmel, a irmã Clarice Guerque, a Duda, a Rosane dos Santos, a irmã Marilu, a irmã Jaqueline, a irmã Raíssa Marcos de Taquara, o irmão João Vitor, Valquíria, a irmã Rogério, lá de Viamão, Vale da Oração. Um abraço, queridos. E a irmã Duda sempre compartilhando, que bênção. Eu faço como a irmã Duda, a irmã Elisandra, e compartilha essa programação, que será bênção de Deus. E esses missionários que estão indo, certamente eles levantaram os olhos e viram, lá em Moçambique, uma necessidade tão grande que temos lá, de um obreiro fazendo a obra de Deus, ganhando almas para o reino dos céus, trabalhando. E muitos pedidos, irmã Tainê, ela só pode me ouvir e fazer mímicas lá, né? Muitos pedidos para que a obra avance, chegue no Malau e outros países que estão ali cerca de Moçambique. Tem aqueles vilarejos. Eu lembro que quando o pastor Sandro, ele esteve lá da outra vez, ele nos trouxe relatos que eles foram para dentro dos vilarejos, nas vilas, tem um outro nome, e lá as pessoas simplesmente não eram como pessoas alienadas. As crianças de, se não me engano, de 14 anos para baixo não conheciam o homem branco. Então, quando ele chegou lá, as crianças se assustaram muito. Então, essa é um pouquinho da realidade da África. Então, oramos por este grande trabalho que nós vemos pela fé, Deus dando crescimento em salvação de almas, em pessoas sendo libertas, pessoas sendo conquistadas para o reino dos céus e quem sabe lá, quem sabe não, temos convicção disso, que lá, neste lugar tão distante,
um lugar tão necessitado. Deus já escolheu missionários, Deus escolheu pastores, obreiros, mulheres cheias do Espírito Santo para proclamar o ID de Jesus. E agora, dia 28, também vai o pastor Ibert, ele vai estar indo para a Zâmbia. E ali também são tantas necessidades, tantas necessidades. Vamos reforçar aí as nossas orações. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Também queremos dizer que pastor Paulo Roberto, ele que é diretor de programas, ele já está aí se preparando, então, para esta viagem amanhã, rumo a Tefé. Eles vão direto a Tefé, posteriormente ele irá para Manaus, ficará 5 dias em cada lugar, onde Deus já escolheu obreiros que estarão sendo apresentados, sendo ali recebendo a imposição de mãos. E daí, então, o pastor Paulo, na verdade, vai estar ali fazendo esta parte. E nós queremos agora chegar aos nossos missionários, nós só queremos ouvir um hino aqui, em seguidinha já voltamos. Descansa o teu coração, tudo que eu faço nunca é em vão. Se eu falei, eu vou cumprir, você não entende o meu agir. Se fosse para entender, eu explicaria tudo pra você. Mas deixa eu trabalhar, que mais à frente tu entenderás. Te acalmar de tudo. Tua vida, teu projeto estão guardados nas minhas mãos. eu cuido, Eu zelo protejo os teus. Fica tranquilo que na tua causa Quem vai resolver sou eu. Sou eu. Olha aí a mensagem de Deus para você nessa noite. Descansa que os teus projetos estão guardados na palma das minhas mãos. Descansa. Descansa o teu coração, tudo que eu faço nunca é em vão. Se eu falei, eu vou cumprir. Oh, glória a Deus. E aqui está essa família amada, família Viana, já com o espírito missionário. Paz, Senhor, irmã Clair. Paz, Senhor, irmã Vaneide, paz, Senhor, a todos os que estão nos ouvindo também. Que Deus abençoe a todos. Paz, Senhor, pastor Ari. Paz, Senhor, irmã Ivaneide, paz, Senhor, a todos que estão nos ouvindo. Ó, Vitória, vai ter que chegar bem pertinho ali. Paz, Senhor, Vitória. Paz, Senhor, irmã Ivoneide, e a todos os que estão ouvindo nós. Olha que bênção. Então está aqui essa família que Deus já falou há algum tempo. Já relatamos aqui que a Vitória era pequenininha lá em Vacaria, né? Um frio que chegava a doer os ossos. E nós estávamos lá, pastor Ari nos convidou, ele era pastor daquela área, né? Nos convidou para participar, lá convidou a equipe Heróis da Fé para participar lá de um trabalho. E a gente vendo a Vitorinha, a gente conversava lá, acho que tinha um fogão a lenha lá, né, irmã Clair? Tinha um fogão a lenha. E nós conversando, e dava para ver muito nítido assim a chamada missionária na vida da Vitória, né? Porque é muito importante a família estar nessa sintonia. Então nós glorificamos a Deus que passaram-se quantos anos? Foi 2017. Ó, 5 anos, 5 já anos. quase 6 anos isso. E agora eles estão rumando então para Tefé. E foi algo bem curioso, assim, porque a irmã Clair quase desmaiou quando ela soube que ela ia para um lugar que era rodeado de águas. Nós vamos inverter aqui, o senhor deveria... Mas vamos conversar aqui com a irmã Clair, já Amém. passamos para o senhor. Como é que vontade, foi irmã. receber essa notícia, irmã? Olha, na verdade, assim, irmã Vaneide, a gente sempre brinca, né? E quando vê uma hora, aquilo que a gente falou brincando se torna praticamente uma realidade, né? E eu sempre dizia assim que se eu tivesse que andar de avião ou de navio, enfim, por cima da água, que fosse de alguma maneira,
Na verdade, os dois, né? Assusta. Mas ainda então de avião do que na água, né? E aí então chega esse chamado para nós, né? Onde eu vou ter que experimentar os dois. Primeira vez, os dois? Primeira vez os dois, né? Então eu tenho assim muito um medo, um certo medo da água, de ver muitas águas, né? Porque talvez seja porque a gente não aprendeu a nadar e tal, então a gente tem aqueles pensamentos, e se virar, e se o que acontece, já dá uma fobia na gente, né? Então, nós conversando, né, e Deus também assentando no coração, já é isso tudo novo para nós, né? Eu sei que eu vou ter que enfrentar este medo, mas já não é assim algo que já está me apavorando como me apavorou no começo, né? Então o próprio Deus já vai trabalhando na vida da gente, né? E a gente já vai entendendo, né, que faz parte, né, do trajeto, né, que a gente vai ter que passar, que a gente vai ter que ficar lá, né? E o próprio Deus vai assentando no coração da gente e já vai tirando aquele medo, aquele receio, né? Mas daqui uns anos eu vou poder falar melhor sobre essa questão de andar por cima das águas, né? Eu creio Pelo ar e pela água e pela terra, né? E eu creio que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Deus na frente, né? Sempre. Pastor Ari, como é que foi o momento da chamada para outra cultura? Porque aqui no Rio Grande do Sul, por mais que o senhor estivesse num lugar extremamente necessitado, né? Quase um campo missionário, mas a cultura é a mesma, a cultura gaúcha aqui. E agora o senhor vai para um outro estado, numa outra cultura. Como é que foi a receber essa notícia? Porque a confirmação de Deus o senhor já tinha, mas o momento da chegada. Na verdade, irmã Ivoneide, é um pouco desafiador para mim isso. Essa questão da cultura, né? A gente tem um costume gaúcho, né? Então a gente vem... Então a gente vai ter que ir, com a graça de Deus, eu creio, né? Da forma que Deus está nos... Eu acho que o senhor tem que falar um pouquinho mais próximo do microfone. Eu creio, da forma que Deus está nos conduzindo, nos levando, eu creio que Deus também vai estar nos dirigindo, né? A partir do momento que a gente estiver lá conhecendo, né? Sim. Né? A cultura, né? Porque na realidade é uma transculturação, né? A gente vai ter que fazer totalmente, né? Então, botar em prática aquilo que a gente aprendeu na escola de missões, né? É verdade. O senhor é de São Borja, né? Naquela região lá bem do interior, na fronteira. Eu nasci, na realidade, irmã Ivoneide, na cidade de São Borja, mas eu me criei no interior. No interior de São Borja? No interior. Na verdade, é interior de Santo Antônio das Missões, uma cidade chamada São José das Missões. Que coisa, né? E lá do interior... De São José das Missões. São José das Missões para o Amazonas. Faz lembrar Davi, né? Aquele menino que estava lá no campo, cuidando das ovelhas. Na realidade, eu venho, né? Eu me criei no fundo de campo. Eu não sei se pode chorar. Pode, vamos chorar junto aqui. Para mim é desafiador. Esse longo dos dias, Deus vem trabalhando na vida da gente, né? E a gente vai lembrando da onde Deus nos tirou. E a gente entende que é só Deus que pode fazer, né? Eu lembro-me que com 15 anos, 13 anos, eu acredito, para 14 anos, como eu trabalhava numa fazenda, né, na verdade, eu fui criado, saí de casa com 7 anos para trabalhar, né? Devido à nossa muita dificuldade. Era muita dificuldade mesmo. E uma família grande. Grande. Na verdade, na realidade, na época, nós éramos 5, né? Era eu mais
4 irmãs, mais 3 irmãs, na realidade, né? Mais 4 irmãs, que tinha minha irmã Eva, que é mais nova que eu. Então, as dificuldades eram muitas. Então, então não tinha, né, eu me lembro que na época a minha mãe não tinha recurso para dar, por exemplo, o lápis, um caderno. A minha primeira pasta foi um saco de 5 quilos de açúcar. Glória a Deus, né? Porque Deus já estava lhe preparando. Com certeza. Deus já estava lhe preparando para o que viria pela frente, que nem o senhor sabia, né, pastor? Com certeza. O lar era cristão? Não. Sua mãe era crente? Não. Era muito difícil. Muito difícil. A minha mãe, na verdade, muito doente, né? Minha mãe do lar, meu pai era tropeiro, meu pai vivia mais na estrada, né, trabalhando em fazenda do que em casa, né? Então as dificuldades eram enormes, inúmeras, né? E aí eu fui trabalhar, cheio de pra mãe, posso trabalhar? Mãe, posso. Daí eu fui cuidar de porcos. De porcos. E aí dentro de Com 7 anos. 7 anos. 7 anos, fui cuidar de porcos. Aí foi pouco, lembro-me que foi pouco tempo. Daí conheci um senhor, um fazendeiro, e ele me convidou, ele me encontrou um dia na rua e disse assim: tu não quer aprender a correr carreira? Né? Daí eu disse assim: eu quero. Né? Daí ele, então eu vou lá te pedir pra tua mãe. E aí ele foi lá em casa comigo. Aí pediu pra mãe: mas eu quero dado. Eu quero ele dado. A mãe disse: não, dá, eu não lhe dou. Mas ele pode ir. E aí assim foi, né? Foi pra lá. Para quem não sabe o que é correr carreiras, né? Porque nós temos pessoas de outros estados assistindo. É corrida de cavalo, né? Para ver quem né? Seria um jockey, isso. Aí aprendi a correr carreira. Mais próximo que você. Aprendi a correr, montar, enfim, eu sabia andar a cavalo, eu já sabia, né? E aí eu me criei de 7 anos para 8 até os 13, 14 anos nessa fazenda. E aí foi quando eu me tornei jockey, daí profissional, né? E saí correr carreira. Isso foi até, para resumir, eu sei que o tempo é resumido, foi até meus 20 anos, né? Quando eu vim para Caxias do Sul, né? Foi que eu larguei daí dessa profissão. Foram longos anos mesmo. Foram. Né? Então aí eu fiquei muito pesado, já não dava mais para correr carreira, enfim. Vim para Caxias e, né, eu creio que havia um propósito de Deus em tudo isso, né? Uma vida bem de perdição, né? No mundo O senhor tinha tudo para pender para o lado errado. Tudo. E não... Porque imagina, com 7 anos, o senhor é convidado a entrar nesse mundo aí do jogo, porque nada mais é do que um jogo, né? Com certeza. A gente vê muita coisa, né? Por exemplo, assim, eu louvo a Deus, porque Deus nunca me deixou me envolver com drogas, né? A única droga que eu conheço é a bebida e o tabagismo, né? Sim. Então, mas, assim, por exemplo, cocaína, conviver no meio de pessoas que trabalhavam com cocaína, com maconha, enfim, na época, assim, essas drogas pesadas, oxi, né? E Deus, graças a Deus nunca me deixou me envolver, nunca me chamou atenção para essas coisas, né? Glória a Deus. Com quantos anos o senhor aceitou Jesus? Eu vou dizer assim, com 26 anos. 26 anos, né? Quando eu aceitei Jesus. No ano de 2000, eu acredito assim, até agora eu estou com 48, mas no ano de 2000 foi quando eu recebi um convite para ir na igreja, né? Eu sabia que precisava de alguma coisa, mas precisava de uma ajuda. Recebi um convite, fui para a igreja e eu creio que naquele mesmo dia eu tive um encontro com Deus, né? E aí eu comecei a caminhar com Deus. Que bênção. E quando veio o chamado? Depois da conversão, como é que foi essa... Eu creio que foi muito rápido, né? Eu me converti, eu me batizei no ano de 2001 e foi muito rápido, as coisas foram acontecendo muito rápido.
sempre fui gostei sempre de me colocar a dispor da minha liderança, né? Então eu me coloquei à disposição da liderança, trabalhando, evangelizando, enfim, né? Desenvolvendo vários trabalhos na igreja. E aí começou a vir, a gente começa a ser visto, né? Sim. E as oportunidades oportunidades vinham e a gente se colocava à disposição, né? Sobretudo, né? Porque Deus já tinha visto. O nosso tempo passa tão rápido, a gente gostaria de ouvir o testemunho, mas eu acredito que de lá a gente vai estar conversando mais, porque aqui os irmãos, quando receberam a notícia, aí não pararam de correr, né? Com certeza. Ainda não, estamos correndo ainda. Pois até os 45. Até os últimos minutos estamos na corrida. Eu só quero ouvir uma saudação aqui pela Vitorinha, essa missionária. Como é que tu tá agora, Vitorinha? Porque o dia que elas receberam a notícia ali, que foi, não, agora vocês vão. Elas foram na minha sala ali, a gente ficou a tarde toda, a Vitorinha chorava, a irmã Clair chorava. E eu vi, assim, que era um misto de sentimento, na verdade. Poderia ter o temor, mas também a alegria, porque estava sendo cumprido um projeto de Deus. E aí nós vimos a Vitorinha ali, chorou muito, muito, muito. E ela está vindo aí num retiro abençoado. O que tu tem para dizer, Vitorinha, disso tudo que está acontecendo aí? Tu está com quantos anos mesmo? Eu estou com 12 anos. 12 anos. E qual é a tua palavra? No momento que a gente recebeu, né, eu entrei em choque. Eu falei, não poderia ser uma verdade, né? Mas depois, com o tempo, a gente começou a aceitar, né, porque sabemos que era a vontade de Deus. E se era a vontade de Deus, não ia ser nós que ia impedir, né? E com isso a gente ficou, e com o tempo a gente se acostumou com a ideia de ir, né? Aí eu fui para esse retiro e ainda mais, daí foi mais convencida, foi mais edificante, fui fortalecida, renovada, né? Olha Graças isso. a Deus. E eu soube que a matéria que mais te impactou lá foi o mundo espiritual. Foi a batalha espiritual. Então a Vitorinha, nos seus 12 anos, aí já tendo experiência com Deus, vai ser canal de bênção para estar ao lado do pai e da mãe, porque lá tem muitas meninas que precisam ser influenciadas para Jesus, né? E vai ser através do testemunho, através do... Eu sei que ela vai ser instrumento, eu tenho plena convicção, assim, que Deus vai usar de forma extraordinária a vida da Vitória, do pastor Ari e da irmã Clair. Os desafios serão muitos, mas Deus estará com vocês. E o desafio também para todos os nossos ouvintes. Nós mostramos outro dia a foto deles, agora eles estão aqui pessoalmente, de estarmos orando por essa família, um compromisso. Tomei com você um compromisso com Deus, de levar eles na oração, sustentar na oração. Porque sabemos que eles estão descendo ao fundo do poço para resgatar almas. E nós segurando as cordas aqui. Pode ter uma palavra final, que já chegamos ao horário, acho que temos alguns segundinhos só. Um minuto. Um minuto. A nossa palavra é de gratidão, irmã Ivonete, né? Por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Né? A gente tem, nesses últimos dias, a gente tem visto muitas provas, passado por muitas provas, mas a gente tem visto que Deus tem estado dirigindo, dando a direção, né? Então, fica aqui o nosso agradecimento a todos os irmãos. Eu também sei que para a senhora também tem sido dias corridos, né? E até aqui eu agradeço, né, por tudo aquilo que a irmã tem feito por nós aí. E toda a diretoria, pastor Humberto, juntamente com todos os irmãos aí, fica o nosso agradecimento a todos eles pela a confiança, né? Acreditar que Deus tem um chamado na nossa vida e nós estamos aí para cumpri-lo. Minha palavra também final é de gratidão a Deus, porque é Ele que vai sustentar, né? E que nós devemos aprender que nunca devemos dizer não para Deus. Amém. Porque se nós nos disser não para Deus, ele vai ter compromisso conosco, né? Então, você que está aí assistindo, você que está aí nos vendo, nunca perca a oportunidade. Entra pela porta e só segue, que Deus vai honrar e Deus, Ele vai sustentar.
Aleluia. Amém. Terminou o nosso tempo. Que Deus abençoe a Glória a todos. Deus. Paz do Senhor Jesus. Paz, Senhor Jesus.